Sejam todos muito bem-vindos a mais um Economia Dia a Dia, o programa do Sindicato dos Economistas de São Paulo em parceria com o Corecon, temporada 2024. Este ano, ao longo dessa temporada, nós estamos debatendo uma série de temas extremamente relevantes que impactam diretamente na economia, na vida, na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós, de forma direta. Mas nenhum dos temas debatidos durante este ano, essa temporada, é tão complexo quanto esse que nós trouxemos hoje. Confesso que eu estou nervoso porque é um tema que quanto mais eu estudei, mais dúvidas surgiram na minha mente. Então, para isso, eu trouxe dois especialistas no assunto para me ajudar a entender um pouco mais sobre o que são as cenas abertas de uso de drogas. Para quem é aqui de São Paulo, é o que nós popularmente chamamos de Cracolândia. Vereador Gilberto Nascimento Júnior e vereador Hélio Rodrigues, obrigado por ter aceitado conversar comigo aqui. Um papo que, confesso, que eu não sei se eu estou preparado para guiar essa conversa ao longo dessa 1 hora de bate-papo. Beto, primeiro eu quero te agradecer aqui o meu companheiro de Câmara Municipal, o vereador Hélio Rodrigues, pelo convite para a gente estar aqui, né, no Sindicato dos Economistas, falando de um tema que, como você falou, quanto mais eu leio, mais dúvidas eu tenho. Eu acho que se a gente tivesse aqui 10 especialistas, talvez 10 opiniões e visões diferentes, mas eu acho importante a gente debater. É isso aí, obrigado pelo convite, meu companheiro de parlamento também, Gilberto Nascimento. Deto, acho que vai ser um debate que todos nós vamos aprender, com certeza. Bom, vamos começar. Primeiro, como que está essa questão? Qual que é o debate que está sendo discutido dentro da Câmara dos Vereadores sobre esse tema de drogas agora? Bom, a gente acaba tendo um reflexo muito grande do que está sendo debatido em Brasília, a questão da descriminalização, da questão do porte, do uso de drogas. Esse sim é um reflexo que vem para cá, porque no fundo as pessoas vivem nas cidades, e aí o impacto dessas decisões lá de cima acaba chegando por aqui. Por outro lado, a gente tem uma realidade muito difícil, que é o que você mesmo falou, né? As pessoas aqui da capital de São Paulo e também de outras cidades do Brasil inteiro se deparam com essas cenas abertas de uso, né? A gente evita um pouco falar Cracolândia, porque Holândia dá essa ideia de diversão, né? E o que a gente vê ali é tristeza mesmo, né? A gente que olha de fora. Então, para a gente é bem complicado, é um tema que cada vez mais a gente discute, cada vez mais a gente aprende, mas cada vez mais está todo mundo focado em avançar nessa luta. Vereador Hélio, a gente está no ano eleitoral, vocês estão em campanha, pelo menos não oficialmente ainda, mas vocês já estão visitando os redutos e tal, e é o segundo ou terceiro mandato? Terceiro. O meu é o primeiro. É o primeiro, mas vai para o segundo. O vereador é o segundo, vai para o terceiro. Quando vocês vão nas suas bases conversar com as pessoas sobre esse tema, é um tema que suplanta outras como educação, emprego, é um problema que está muito próximo, principalmente das regiões periféricas, e está realmente preocupando as pessoas mais do que outros temas que antes eram mais debatidos? Eu não colocaria numa ordem de qual é mais importante. Esse tem uma importância muito grande. É um dos temas que as pessoas, quando nos aborda, pergunta quais são as ações que a prefeitura pode fazer, enquanto vereador, o que você pode fazer. E aí eu acho um tema extremamente complexo, com N fatores que influenciam essa questão da cena de uso, né? Eu também acho importante a gente tirar esse nome que foi falado anteriormente, é um local de cena de uso. Muito triste, né, quando você vê uma pessoa naquela situação. E aí as ações que a gente vê até hoje, eu acho que, independente do partido que está no comando da prefeitura, eu acho que há um insucesso geral desde quando começou até hoje. Isso vai preocupando mais ainda, porque São Paulo era uma cidade fabril, que a maioria das pessoas migraram para cá por causa de oportunidades de emprego, foi o que aconteceu com a minha família. Hoje é uma cidade que não tem tanto emprego fabril, né, digamos, serviços agora. Nós estamos com um problema do avanço das drogas sintéticas, que aí sim é uma coisa, se está ruim pode piorar, e eu acho que não há uma discussão preventiva. Por exemplo, vereador, o álcool. Nós temos que discutir o álcool. O álcool não pode ser essa mil maravilhas que passam nas propagandas no horário comercial. Não é aquilo. Se você beber cerveja, não fica aquele corpo.
Não vai ficar gordo, barrigudo, vai ter problema de pressão, de triglicérides. Então, eu acho que tem uma coisa, vereador, que eu vi que achei que ficou muito interessante. O movimento antitabagista, ele teve muito sucesso. E uma das ações importantes deles era o seguinte, propaganda em horário comercial sobre o cigarro. Eu acho que não é proibir de beber, não pode proibir, mas tem que discutir o impacto que a bebida causa futuramente no uso de todas essas drogas. Existe um projeto em Brasília, tramitando, que a mesma ideia que você tem no caso do cigarro, que você coloca ali o quanto é prejudicial, tal, ou como você coloca, por exemplo, a questão do açúcar agora em todos os produtos, que tenha também isso no rótulo. Está tramitando lá, então com certeza vai ser um debate nacional. Eu acho que, e voltando só um pouquinho à sua pergunta, até que eu trazer essa opinião também do que o vereador Ed falou, quando a gente vai na cidade, quando a gente vai nas bases, claro que educação, segurança, são temas que eles debatem com os vereadores, eles querem entender, é o buraco na rua, é a árvore, é o caso da Enel, é tudo isso. No caso da questão das drogas, como se tem um preconceito, uma vergonha daqueles que têm isso na família, que tem essa questão a ser discutida, torna-se um assunto muito pontual e pessoal. Então, são raros os momentos, pelo menos para mim, não sei pro Hélio, de que numa roda de debates alguém fala especificamente desse tema. Geralmente é quando termina que alguém vem e fala, olha, eu tenho esse problema, como é que faz? Que porta que eu posso entrar? Como é que eu posso conseguir uma internação para o meu filho, para minha filha, para o meu esposo? Como é que você trata isso? Porque eu acho que esse tema, efetivamente, a gente tem um preconceito. Sim. Né? Agora, são pessoas que estão doentes ali, que você precisa ajudar. Né? Então, nós, como representantes da população, a gente não pode fechar os olhos. E a gente tem que discutir, sim. E qual o perfil hoje dessas pessoas, desses usuários que estão nessa região mais central de São Paulo? Vocês têm um panorama? Sim. Se for nas cenas abertas de uso, né, a maioria são homens, embora o número de mulheres está crescendo, e na idade de 25 ou 26 anos, que é a grande maioria, até os 45 anos. Então, muita gente já de cabeça branca, né, usando droga ainda. Acho que está em torno de uns 5 mil aqui nessa área. Nós estamos a população de... Aí tem os dados A, B, C, mais de 40, 50 mil pessoas na situação de rua. Em situação de rua. A gente pode tirar assim... Uns 5 mil deve estar na... A gente pode tirar uns 10% que estão nessas cenas abertas de uso. A gente fala muito daquela região ali, né? Da Cracolândia e tal, mas nós temos na capital quase 20 cenas abertas de uso. Cenas abertas de uso são espaços onde acima de 30 pessoas utilizam drogas 24 horas. Foi muito para a periferia. Sim, deu uma espalhada em alguns espaços próximos das linhas de trem, né? Então o pessoal ali na região do Belém, então todo canto hoje, infelizmente, tem um grupo aí se juntando para usar droga constantemente. Eu, estudando um pouco sobre o tema para conversar com vocês, eu fui pegando informações de algumas fontes, algumas pesquisas e algumas matérias jornalísticas que saíram ao longo do de 2019 para cá. E um dado me chamou muita atenção, uma pesquisa que foi divulgada em 2019, que falava que foi feito um levantamento e que 53% das pessoas da Cracolândia, vamos usar a Cracolândia aqui só para ilustrar, eram pessoas que já tinham feito algum tipo de tratamento para se livrar das drogas, para se livrar do vício, e acabou voltando para a Cracolândia. E isso me chamou a atenção o seguinte: é importante ter um trabalho de convencimento para que as pessoas aceitem o tratamento, é importante que hajam espaços para receber essas pessoas e fazer esse trabalho de acolhimento, de acompanhamento psicológico, etc, etc. Só que, como o vereador falou, muitas dessas pessoas, quando vêm de locais, de lares complicados, de experiências de vidas complexas, quando essas pessoas saem de lá, muitas vezes ela não tem para onde voltar. E a porta, o caminho que ela conhece é o caminho da droga e acaba voltando. Há um trabalho nesses centros de acolhimento, de tratamento, para capacitação profissional, para que essa pessoa, quando sair de lá, tenha algum outro tipo de possibilidade de dar continuidade à sua vida,
para que ela não caia dessa de... Essa é a única... A minha porta segura que eu conheço aqui, eu não vou voltar para lá. Existe isso no momento ou não? Sim, assim, em todas as abordagens, obviamente você tem que ter o momento do tratamento e depois a requalificação, que o que nós mais queremos é que a pessoa volte a trabalhar, voltar para sua casa, né, produzir, não ficar escravo de ser usuário dessa droga, que infelizmente está escravizando ele cada vez mais. Mas o que a gente precisa entender é que a raiz do problema está em algum trauma, em alguma fuga que ele tem. Então, como você bem falou, a questão de família, é a esposa que deixou, é o chefe que brigou na frente de todo mundo, ele vai para uma fuga, entra na droga e dali vai. Se você não tiver tempo e capacidade para trabalhar isso na cabeça dessa pessoa, a chance de recaída é muito grande. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de um rapaz que trabalhou comigo. E o trauma que ele tinha é porque ele lembra do pai ser abusivo com ele e com os irmãos. E aí ele estava super bem, passou por um tratamento de um bom tempo, já foi usuário lá da região da Cracolândia e tal. Mas no Dia dos Pais do ano passado, ele até me abordou e falou, vamos no Dia dos Pais lá na casa do meu pai. Eu falei, você está bem? Você tem certeza? Cara, fala com o WhatsApp, manda um presente para ele. Ele falou, eu tô bem. Só que no dia que ele levou, ele foi ele, a esposa e as 2 filhas, e no final do almoço ele ficou, voltou aquela imagem dele, mas ele imaginando que o pai estava sendo abusivo com as filhas. Conclusão, ele levou elas para casa, falou, eu vou comprar pão, e foi usar droga. E aí caiu de novo. Então, assim, é uma fragilidade, e ela tem que ser cuidada constantemente. Então, não existe um ponto final, né? Existe, assim, cada dia vai ser um dia, cada dia vai ser uma luta do dia a dia dessas pessoas. E claro, a estrutura, independente do governo, seja prefeitura, estado, governo federal, ela tem que tentar requalificar essa pessoa para voltar para o seu dia a dia normal, mas se não trabalhar a cabeça, a chance de queda é muito grande. O Estado tem recursos para fazer tudo isso? Eu quero primeiro ressaltar o seguinte, todas as iniciativas são importantes. Desde o pessoal voluntário que vai lá, o pessoal das igrejas é importantíssimo, né? Tanto evangélico, o pessoal ajuda demais. São casos extremos, são casos que na maioria das vezes não tem solução. Então, qual é a eficiência desses tratamentos? A gente já viu que é muito baixo. A minha família faz parte da Associação de Alcoólica há 35 anos. Eu nunca vi meu pai beber, nunca dei bebida em casa. Então a gente sempre colocou como a principal droga o álcool. Essa é a principal droga que tem. Por isso que eu acho que quando você chega lá na cena de uso, ali já é um cenário, cara, de fim de linha. Fim de linha. Você vai lá, você vai tentar... Nós vamos ter aqui uma divergência aqui na mesa agora, que o programa Mais Braços Abertos que o Haddad fez, eu achava que era importante, mas só ele não dá conta. Não dá conta. Porque você tem que cuidar da prevenção. Por exemplo, a Associação de Pediatria Brasileira deve estar na sua 18ª edição do livro, que trata da síndrome alcoólica fetal, que as mulheres durante a gestação é recomendável não usar o uso da bebida alcoólica, porque pode ter um síndrome a criança depois. Nós sabemos que esse período da juventude é um período, e aqui assim, eu não sou usuário de maconha, não sou a favor da descriminalização e nem da criminalização. Só acho que o debate fica todo torto. Porque não vamos por aí que nós temos que conscientizar a população. Tem que falar com um jovem, um jovem chega até os 30, né? Os 30 cada vez mais Mas tem que falar o seguinte, cara, você expor a sua mente de informação nesse período importante para você se embriagando, isso vai ter problema, cara, vai dar problema. Do ponto de vista psicológico, você não está formado. Esse debate tem que ser aberto na sociedade. Tem que ter coragem. Tem que fazer esse debate nas escolas, tem que fazer esse debate no parlamento, que a gente faz, nas faculdades. Não é, o alcoolismo é uma doença hereditária. E quando o vereador fala em preconceito, tem preconceito inclusive de debater o tema. Exato. Não, por isso que eu quis falar o seguinte, quando você senta para discutir esse assunto, já é extremamente relevante. Sim. Alguns vão ter uma opinião para cá, outra para lá, mas tentar achar a solução é muito importante. E eu acho que a solução está na prevenção. Entrou lá, cara, aí você fazer medidas paliativas. Todas serão paliativas. Todas serão, agora, vamos discutir isso no seio da sociedade. Eu sei que tem um projeto de lei lá na Câmara Federal, mas a primeira
entrada dele já para discussão, a indústria de bebida falou, opa, não é bem assim não. Então você tem lobbies poderosíssimos para discutir. Com certeza. Aí você vai combater o quê? Até porque é uma questão também cultural nossa. Exatamente. Né? Você vai em qualquer ambiente e fala assim, hoje meu chefe me chamou e me deu, vai aumentar meu salário, vamos comer, vamos comemorar, vamos beber. Não, hoje eu briguei com minha namorada, eu vou beber. Hoje, sei lá, os Corinthians ganhou, vou beber. Não, isso perdeu, vou beber. Mais fácil que ele perdeu. Não, tudo bem, mas a pessoa bebe do mesmo jeito. A gente, no caso do álcool, a gente tem uma questão cultural, que a gente precisa combater isso, né, com unhas e dentes. Aqui eu parabenizo, obviamente, o Hélio e o caminho que a família dele tomou. Não é um negócio fácil hoje em dia, mas claro, a gente tem que em todos os momentos pensar como dar clareza para as pessoas de que esse caminho é um caminho somente de buraco, que você vai afundar. Né? Infelizmente, ele falou aqui da síndrome fetal, alcoólica fetal. Eu, quando secretário de Desenvolvimento Social do Estado, fui para a região de Ribeirão Preto. E lá tem uma entidade, que é como se fosse um hospital inclusivo, né? Que lá ali estão os filhos da Cracolândia. Então você vê ali o resultado de mulheres, né, que tiveram seus filhos, assim, e aí, infelizmente, completamente deformados, fisicamente ou psiquicamente. Você não tem como dar conta nisso. Aí as pessoas falam, olha, você precisa falar mais isso, a gente precisa conversar mais sobre isso. Sim, eu acho que a gente precisa mesmo, e eu estou grato aqui, tanto eu quanto ela, a gente está grato de debater esse tema, porque as pessoas precisam acompanhar, precisam entender e a gente precisa desmascarar algumas coisas, assim, mostrar a realidade do que acontece. Aproveitando esse gancho, as pessoas realmente precisam entender, a gente está no ano eleitoral e eu acho que talvez da Marta para cá, todos os prefeitos de São Paulo em algum momento falaram, vamos acabar com a Cracolândia. Talvez não, Pita, porque ele pegou o começo do surgimento desse fenômeno. Mas da Marta para cá, com certeza, em algum momento, acabamos com a Cracolândia. Hoje acabamos com a Cracolândia. Eu queria que vocês falassem, para as pessoas que vão acompanhar isso depois, ver isso daqui depois, quais são as competências da prefeitura no combate a esse mal, a essas cenas abertas de consumo de drogas. Quais são as competências do governo do estado nisso? Porque me parece que não se conversam muito. Talvez agora sim, mas em governos anteriores parece que não se conversou muito. E como o governo federal é importante também na atuação disso, para focar o crime organizado, para onde o dinheiro vai, identificar os gargalos da chegada dessa droga aqui em São Paulo. Eu queria que vocês esclarecessem para as pessoas, porque a eleição está aí, vai chegar um vereador, um prefeito, seja de São Paulo, seja de outro estado, de outra cidade, vai falar, não, tem uma solução para isso, votem em mim que eu vou resolver. E a gente está vendo que há 30 anos, isso é dia que há 30 anos isso não acontece. Não só em São Paulo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, por favor. Posso ir? É extremamente complexo, né? Se você for pegar as competências do governo federal, a gente pode sim falar como você, colocar como você falou, olha, vamos seguir, vamos acompanhar a questão da entrada das drogas no Brasil, seja pelo Porto de Santos, seja pelas estradas, seja por caminhos aéreos, né? A gente não planta, por exemplo, né, cocaína aqui no Brasil, então ela chega de alguma forma. Vamos seguir o dinheiro? Sim, claro. Acho que a Receita Federal pode sim acompanhar e fazer muito esse trabalho, que também é um trabalho que deve ser feito, na minha opinião, pelo governo do estado de São Paulo, através da Secretaria da Fazenda, acompanhar aí esses grandes grupos que movimentam milhões que você não tem como justificar e que tem aí um caminho paralelo, com certeza, com o tráfico de drogas. A questão do combate ostensivo mesmo, que aí você tem a questão da segurança pública, polícia militar, tal, ok. No governo do estado, sim, investir em locais que possam fazer esse trabalho, tanto de atendimento, mas principalmente de prevenção. Já no caso do município, além da questão local, que ali você tem, acho que essa foi a polêmica
dos dias que passaram aí, quando colocaram uns gradis, porque vocês estão numa rua, as pessoas também querem passar de carro, como é que cria isso? Então, esse debate vai acontecer, não vai ser uma solução só do Estado, só do governo federal, só do município, não. É junto, e outra coisa, com a sociedade, com as pessoas. Se você não trouxer e ouvir as famílias que passam por isso, para esse jogo, não vai fazer muito sentido. Porque pensa, sempre tem 3 jogadores nisso. É o usuário e a família. E aí começa a usar droga em casa, ou morando nessa casa. Quando essa família tira esse usuário de casa, ele vem para onde? Para a responsabilidade do governo. Então, se a gente tem 2 para cuidar de um, por que não fazer essa fusão? Por que não juntar e a gente já começar a atendê-los dentro de casa? Que aí é o que o Hélio falou, a gente precisa trabalhar a prevenção. A família dele está de parabéns que falou, aqui não vai entrar álcool, acabou. Então ele tem uma geração saudável e entendendo o que poderia vir a acontecer se eles fossem usuários de álcool. Eu vou só dar um exemplo aqui de dados. Quando a gente estava cuidando das pessoas que a gente tirou das senhas abertas de uso do estado inteiro e levamos para as comunidades terapêuticas, a gente fez um levantamento. E a partir do momento que, na média, essas pessoas quebram o vínculo familiar, esse exemplo é bem interessante. Depois de 2 anos, eles chegam em estado e nível de cracolândia. Não significa que ele não vai na cracolândia. Mas depois que a família falou, eu não aguento mais você, aí ele sai, qual é o primeiro caminho dele? Ele vai na biqueira, vai trabalhar na biqueira, vai se prostituir, vai virar andarilho, vai visitar um tio, alguém, sai andando. Depois de 2 anos, ele chega nesse nível de cracolândia. Então, por que a gente vai deixar essa pessoa se deteriorando por 2 anos? Porque senão depois a gente vai ter que trazer ela para algum momento, fazer caminhos paliativos para entrar na mente dele, tirar todo esse trauma dos 2 anos, se conseguir tirar, né? Para depois tentar voltar para uma família. E a gente não pode romantizar esse lance, olha, o cara tá curado, eu vou agora ligar para a mãe dele e vou mandar ele para casa da mãe dele. Né? Eu tenho 20 anos que eu não moro com os meus pais já. Né? E eu tenho um irmão que se chegasse para mim e falasse, eu quero morar com você 1 semana, ok. 1 mês, ok. Se fosse mais tempo que isso, já ia começar a dar problema na minha casa. Então não é porque eu não amo e não dou a vida por ele, não, é porque a gente já acostumou de outra forma. Então não dá para também a gente chegar, né, e numa mãe falar, não, a responsabilidade é 100% sua. A gente não pode romantizar isso mais. Não, eu tenho muita concordância com o que o vereador falou e acho que assim, a primeira coisa que eu faria, se fosse, de quem que você está tratando? Quem que é esse pessoal que está ali mesmo? Eu fiz um seminário agora de manhã sobre esquizofrenia. Quanto esquizofrênico tem? É mais ou menos 10%. Isso mesmo. Então você precisa, eu acho que assim, a gente foi tratando isso, é que assim, é óbvio que quem está no comando da prefeitura, do governo do estado, tem que dar uma resposta, ele precisa dar uma resposta. E ele dá a resposta àquela que tenta convencer as pessoas rapidamente que está fazendo alguma coisa. E ninguém tem conseguido fazer, primeiro, que é uma questão muito mais ampla do que a prefeitura, o governo do estado e o governo federal pode resolver. Ela está embrenhada na sociedade, isso é fruto da sociedade nossa. E é de foro íntimo. Cada um é cada um. Eu fiquei sabendo de algumas pessoas que estão na rua por questões amorosas. O cara, acabou para ele, teve um problema amoroso e foi para a rua. E aí a vida vai dando outros formatos. Então, assim, primeiro ter a coragem de querer entender o que você está tratando. E eu acho que é isso que ninguém conseguiu fazer até agora. Vamos entender? Falando sobre o álcool, nos anos 80, que a minha mãe e meu pai começou a frequentar e levava todos nós, a Associação Antialcoólica do Estado de São Paulo fez 74 anos agora. O que acontece? A droga ali era o álcool. Você tinha problema com as pessoas que bebiam cachaça, não era cervejinha, era cana brava, era pá, todo dia chegava mamados. Então, qual era a forma de tratamento? A família fazia parte, havia uma terapia coletiva e a pessoa ia se tornando parte daquela sociedade. Ponto. Essa era uma forma. Só que só dá certo só do álcool. E com o passar do tempo, o nível de... a recuperação vai chegando nos 30%, que é uma coisa excepcional. Que o cara frequenta a reunião todo dia.
ele acaba tendo um outro comportamento. Não sei se é o ideal, mas ele fica só naquilo todo dia. Bom, o problema é que quando você entra com a cocaína, já não consegue. Aí os narcóticos anônimos conseguiram fazer um trabalho melhor. Mas também você não consegue dar conta. As comunidades terapêuticas ou qualquer clínica, elas também têm um índice de sucesso muito baixo. Que é isso que o Gilberto Natalino falou. Nascimento. Natalino é o outro. Natalino é o médico. Natalino é o médico. Gilberto Nascimento falou de quando as pessoas voltam. Isso é muito complicado, isso é um jogo estranho, porque a pessoa volta. Nascimento, eu já vi casos das pessoas comemorarem com uma cervejada. Sim. A pessoa volta normal. E qual é o grande problema de quem tem problema com droga ou com álcool? Ele não pode usar. É só isso, ele tem que ficar longe. Agora, com a droga e droga sintética, já é uma outra questão que eu acho que a gente tinha que ter coragem de efetivamente abrir um campo de estudo mesmo e sabendo que você pode chegar na curva e falar assim, olha, por exemplo, existem casos que você vai ter que medicar o cara, não tem como, você vai ter que fazer isso. Então, eu não... Acho que o pessoal da esquerda pode me apedrejar agora, mas eu não sou essa coisa de liberar tudo. Não, onde é que é o caso? Onde é que é o foco? Porque cada indivíduo é um indivíduo. Sim, exato. Cada estrutura emocional de uma pessoa, tem pessoas que você vai ter que fazer isso, cara. Mas isso não é regra. Sim. Não é regra. Então eu acho que a gente teria que abrir um campo de estudo, fazer tudo que a gente faz hoje, tá? Tudo que não deu certo a gente faz hoje. Mas a gente abrir um campo de estudo real, profundo, e falar, olha, aqui nós vamos ter que se aprimorar mais, porque assim, quando já está chegando o K9, as drogas sintéticas não precisam ultrapassar a fronteira, elas são fabricadas aqui dentro. O crack não é, porque não tem cocaína, nada de cocaína, ele tem só mistura soda cáustica e vai. Então, assim, olha só, você já não está precisando atravessar a fronteira. Como é que você combate esse crime? E a lavagem de dinheiro está correta. A gente faz, que é aumentar as penas para qualquer crime, vamos aumentar 30 anos para crime contra o patrimônio público, 30 anos para quem desviou dinheiro, 30 anos para... Né? Nós temos que aumentar a pena para isso também. Claro. Né? Essa questão do dinheiro, para mim, parece primordial, porque vendo os números, eu vi, inclusive, um texto que foi publicado no site do Ministério Público, que a região da Cracolândia movimenta 10 milhões de reais por mês. Vocês falam em prevenção, mas quanto isso custa para o Estado? Como competir com o poder financeiro dessas organizações criminosas de colocar o seu produto na organização criminosa? Você combate com repressão policial, não tem outra conversa aí, não é flores não, isso é ação policial, tem que ter mais ação, não tem como, tem que ter ação. E eu entendo que aqui a gente tem um grande exemplo de prevenção, né? Ele aprendeu em casa que não deve tomar álcool, que aquilo pode fazer mal, que aquilo ele pode virar, aparecer um outro Hélio que não é ele, não ser responsável por aquilo que ele está fazendo, dirigir, de repente se acidentar e tirar a vida de outra pessoa. Então, se a gente não trabalhar a prevenção, é o exemplo que eu sempre dou. Não adianta você só investir na integração, né? Por isso que no Estado a gente conseguiu criar novos equipamentos de prevenção, visando exatamente isso. E a prevenção não é só o ProERD lá na escola. Não, ali é um momento. Como ele mesmo falou das drogas sintéticas, aonde estão vindo as drogas sintéticas? Não é mais na molecada de escola. Não, é no pessoal de faculdade. E aí o ProERD já passou faz tempo. Sim. Então, se a gente não trabalhar isso, a gente vai cada vez mais, infelizmente, ter uma situação mais escrava das pessoas que vão continuar sendo mais escravas dessas drogas. Quando você fala de prevenção, eu queria chamar a atenção só para o ponto que a gente pode chegar, porque você falou da questão do dinheiro, hoje com as drogas sintéticas, principalmente xilodine, fentanil, né, você vai esbarrar aonde? Nos grandes laboratórios, porque eles fabricam isso, porque esses são anestésicos para humanos e para animais. Eu operei o joelho o ano passado e a base da minha anestesia foi o fentanil.
mas uma coisa controlada. Só que, infelizmente, se você der um Google agora e colocar pessoas que morreram de fentanil, você vai ver já algumas pessoas na capital que trabalham também na saúde, que acabaram utilizando muito fentanil, né, como droga mesmo, para sair dessa realidade. Então, como vai ser esse controle? E aí, por que eu falei da questão financeira? Porque nos Estados Unidos, com fentanil e xilodine, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, 300 pessoas morrem por dia só com fentanil. Eu fui lá em julho do ano passado dar uma palestra no Texas, ao convite tinha 22 países lá, convite do governo americano, que eu tenho estudado bastante esse tipo de drogas agora. E aí, o que eles estão fazendo? Eles estão agora transformando isso em pílulas. Já está acontecendo na cidade de São Paulo. Alguns que produzem com a base de fentanil e de xilozine, e estão fazendo festas, alugando Airbnb, chama lá 10, 12 pessoas, fica lá no final de semana. Porque nós, culturalmente, nós aprendemos que tomar uma pílula é saudável, é um remédio. E aí a pessoa já não precisa falar, eu vou correr risco de ser preso, de ir lá na biqueira ou de ir num lugar e o cara roubar meu celular. Não é mais isso. Eu peço pro WhatsApp, o cara manda, eu vou usar e eu vou ficar fora do ar como se eu estivesse usando a própria droga. Então, isso vai ser um problema também, porque como a gente vai... Hoje você pode pegar aí grandes organizações, né, do tráfico de drogas, mas agora isso se pulveriza. Então é uma preocupação, e aí é o que eu falo, né? E concordo muito com o Hélio aqui. A gente tem que debater que essa realidade que a gente está começando a viver em São Paulo, que já acontece nos Estados Unidos, que acontece no Canadá, está na Europa, está vindo para cá. Né? Então hoje o cara não precisa ser um traficante para ganhar bilhões e ter 1000 pessoas vendendo para ele. Não. Ele consegue ali 100 clientes que vão comprar 100 e fica naquele mercado fechado. E esse debate está acontecendo aqui porque esses casos, essa crise do fentanil, eu já acompanho pela imprensa há uns anos. E como tudo que vem de fora demora um pouquinho para chegar aqui no Brasil, a gente já tem o alerta, já deveria ter ligado o alerta há pelo menos 5 anos de que esse problema vai chegar aqui. Esse debate está acontecendo. O início já foi dado. A gente já começa a ter. E aí essas preocupações, né? Mas infelizmente... É o que ele falou. Os governos, federal, estadual, municipal, precisam dar respostas. E a resposta imediata não é a prevenção. Prevenção vai dar impacto daqui 10 anos, 12 anos, né? Daí para frente. Então é óbvio que as necessidades urgentes, os governos se debruçam no tema em cima dessas necessidades urgentes. Mas a gente tem que sim, sempre ficar no pé para falar, olha, precisa de um pouco para a gente fazer a prevenção. Isso é daqui para pior. Se não está dando resultado, como ele mesmo falou, no caso do álcool, 30% de resultado, peraí, 70%. Então hoje é 70%, amanhã tem outro 70%. E vai indo. Quanto mais a gente chegar, mais esse número aumenta. Não em proporção, mas em números. A gente está sempre correndo atrás dos fatos que acontecem mesmo. A gente vê quem está nessa área já vem acompanhando um pouco, né? Essas drogas sintéticas pela Europa, inclusive até no Japão. Sim. Um país que tem uma tradição diferente, até que a gente respeita e tem, né? Fica admirado com uma série de ações que eles têm, de disciplina. Mas assim, primeiro eu acho assim, tem que enfrentar o debate com o tamanho que ele é. Não vamos reduzir isso aqui a partir do governo ou qualquer coisa. Esse negócio é sério, é grande e pode afetar um dos nossos familiares, das pessoas que a gente gosta, que a gente ama. Ele está colocado, porque como o Gilberto falou, você pode ir numa festinha, o cara te dá um comprimidozinho que você talvez ali na empolgação não vai recusar. E aí, cara, tá aberta a porta. E é a porta do inferno, né? A porta do céu. Então, acho que a gente tem que debater sim vamos pensar, estamos num processo eleitoral, não sabia que o Gilberto também trabalhava nessa área, a gente poder fazer lá na Câmara Municipal. A Câmara Municipal tem feito isso, viu? Os vereadores têm discutido ao longo dos anos, sim, essas questões, só que é óbvio, também a empresa não vai te dar muito ibope para isso. Né? Se falasse desse ibope, estaria todo mundo discutindo isso agora. Exato. Estaria todo mundo discutindo. Como não dá ibope, como tem interesses muito fortes
contra esse debate, você vai acabando com Os laboratórios. os laboratórios vão vir. Eles imaginam assim. Eu imagino que o que dê ibope são ações pontuais, como você citou do Gradinho. Aí fica nesse embate, que é uma coisa de enxugar gelo. Eu estava falando com, não vou falar o nome dele porque ele é da gestão, e ele falou assim para mim, um dia que eu fui ali na Santa Efigênia, ele falou, estamos enxugando ele, não tem jeito. Vai, e você expõe muita gente nisso. Vamos supor, manda a Guarda Civil Metropolitana para estar expondo ela para uma coisa que não vai ter. Os policiais militares também. Você tem que ir expondo. Não, porque tem que dar uma resposta. Empurra para cá, empurra para lá, empurra. Porque tem que dar uma resposta. Você está expondo os servidores que eles não têm essa formação. Eu concordo que não tem esse preparo no primeiro momento, claro que depois que está lá, entende como é que funciona. Mas o que eu vejo todo mundo está tentando tomar uma atitude, todo mundo está tentando fazer. Errando ou acertando, se a gente está errando, a gente está começando a aprender o seguinte, daquele jeito não dá certo. Mas eu entendo que ali são histórias individuais. Se alguém entrou ali ou chegou na Cracolândia, chegou por um motivo e vai sair motivado de uma outra forma. Então, se a gente for sempre pegar em números, por isso que aí eu falo, você falou, né? Teve prefeito que chegou e falou, acabou a Cracolândia. Quando ele falou isso, eu dei risada, né? Porque eu conheço o tema. Uma coisa ele fala assim, acabou a Paulista. Bom, ele fecha a Paulista, né? E ali vira um calçadão. Ok, mas você está falando de pessoas. Pessoas, você não acaba com uma decisão. Não é assim. Não, tô tendo problema em casa, eu vou mandar lá pro Dória resolver. Não, você tem que entender o que é o problema, entrar nesse problema e tentar recuperar essa pessoa. Essa é a grande realidade. Se a gente não tampar todo aquele êxtase que a pessoa teve de usar droga, então, eu vou dar um exemplo desse guardanapo rapidinho aqui, ó. Vamos imaginar que ele usou droga hoje, né? E ele tinha um problema. E aí ele fez aqui uma imagem maravilhosa. Cara, eu saí do problema, tive um barato assim, 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 não lembrei mais, vou usar o exemplo, o cara teve um problema amoroso. Minha mulher me deixou, tá bom, esqueci ela, usei droga, beleza. Essa é uma foto que ele tem. Sempre que ele lembrar ou que alguma coisa passar na cabeça, ele vai recorrer a essa foto e falar, opa, eu quero usar droga de novo para sentir aquele mesmo êxtase. Por isso, quando você vai na Cracolândia, hoje tem gente fumando 40 pecas por dia. Porque o cara quer voltar psicologicamente naquele momento, né? Fora as questões químicas que estão no cérebro dele. Se a gente não criar pequenas imagens e cobrir isso, seja com a história da mãe, seja com um padre que foi lá da igreja e recuperou ele, seja com a perspectiva do cara fazer um curso, seja com o trabalho dele e a casa que ele vai alugar. Se a gente não fechar isso, se deixar uma pontinha, na hora que precisar, ele vai lá e vai puxar aquela foto. Tá. Eu tenho uma experiência pessoal com essa questão, porque eu faço parte de um projeto social na Zona Leste de São Paulo, em Itaquera. Inclusive, vocês todos aqui estão convidados a conhecer depois. Onde a gente trabalha com artes marciais, ensina boxe para crianças e jovens da região de Itaquera. E a gente tem exemplos de jovens que saíram das drogas, que tinham uma situação familiar muito complexa e que através do esporte conseguiram endireitar a sua vida. Temos também exemplos de jovens que começaram crianças com a gente, tiveram algum trauma, alguma situação, sumiram do projeto e depois de um tempo a gente descobriu que estavam com drogas e criminalidade e outras questões. Alguns presos, perdemos alguns. E recentemente, o vereador citou o K9. É um problema que está crescendo naquela região. A gente está vendo surgir e impactar alguns dos nossos alunos lá do projeto. Eu tive uma experiência de um aluno, foi o primeiro aluno do nosso projeto, ele começou lá com 7 anos a treinar com a gente, ficou até 10, 11 anos, teve uma situação familiar complexa, saiu do projeto. Fui reencontrar ele recentemente, eu não o reconheci por causa dessa droga em específico. E aí, vereador, a minha pergunta é, o que está sendo feito para combater essa nova, não sei se é tão nova assim, eu pessoalmente tive conhecimento dela por causa desse aluno há 1 ano e meio atrás.
que é que está sendo feito para combater isso? Então, Se é que está sendo feito. acho que a pergunta é uma pergunta instigante, mas a resposta talvez seja frustrante. Não é culpa, e aí, na boa, o prefeito que está aí, eu sou oposição a ele, mas eu não posso ser, e aí a minha formação me cobra isso, eu não posso ser panfletário. Cara, não é culpa da prefeitura, do governo. Ela não pode antecipar esse debate. Não dá para falar o que você está fazendo. Primeiro que ela vai tomar a pé, ali sempre é isso. Até tomar a pé do que é isso, até você entender o efeito que isso dá, que é devastador. Eu fui ali, eu estava numa visita no hospital Tite Setúbal, lá em São Miguel, e aí o diretor falou, olha, vem ver um menino que a gente está com ele aqui sou prefeito de Canoas. Ele estava entrevado na cama e eles não sabiam o que fazer, os médicos. Por exemplo, nós precisamos ver. Aí parece que 2 semanas depois ele foi voltando ao normal. Então, se nem os médicos estão sabendo tratar, nós não temos nenhum tipo de ação ainda clara sobre isso. Nós temos, lógico, isso está dentro do combate às drogas, lógico que faz parte desse, não é só porque é sintético ou não, está dentro. É uma coisa ilegal, né? Então você tem que usar as ferramentas tradicionais para poder resolver isso. É lá, reprimir, prender, se pegou, queima e etc. Agora sim, o nosso debate aqui está indo um pouco mais adiante. A gente está tentando entender, e entender leva tempo. Eu tenho medo dessas drogas sintéticas. Eu acho que elas é uma coisa assim avassaladora. Minha mãe falava assim para mim quando eu era pequeno, fique longe dos maconheiros. Aí quando eu tenho um filho de 28, eu falei para ele assim, fique longe dos craqueiros. Agora o meu de 12 anos vai lá, fique longe dos sintéticos. Vereador, só antes de eu complementar, eu não sei se essa é uma questão, que se acontece isso com o crack também, mas eu vejo muitas crianças, 10, 11 anos, usando o K9 perto das estações do metrô e tal, Itaquera, Guaianazes. Eu vejo crianças que claramente têm menos de 14 anos usando. Eu não sei se isso acontece com o crack. Sim, acontece com o crack também, né? A diferença é que o crack ele precisa do cachimbo, ele precisa acender e ele precisa de um tempo para queimar aquela pedra. No K9 não. Ultimamente o que eles fazem é um pedacinho de papel, uma lâmina de papel. Sabe igual a gente às vezes compra aquele negócio do hálito, que é um plástico que você põe e desfaz? É praticamente isso. O que é o K9? Na verdade é uma mistura de produtos, né? Que aí você tem o K2, o K4 e o K9, os 3. Uma mistura de produtos. E aí é o que o Hélio falou. A pessoa chega no hospital, o médico não sabe o que fazer, porque ele não sabe o que estava ali dentro. Pode ser que ele vai pensar, eu vou colocar um produto tal na veia dessa criança ou desse adulto, só que ali vai matar a pessoa. Então essa é a grande dificuldade. A dificuldade que a Europa está sofrendo com o xilodina e o fentanil, porque agora já estão fazendo derivados disso. E aí os derivados você não sabe o que tem, né? No caso do xilodina, você não tem um remédio que corte o efeito. Então, no caso lá dos Estados Unidos, ou na Europa, onde tiver, e também aqui, do xilozine, desculpa, na hora que a pessoa chega no hospital, é esperar. Porque você não tem hoje nenhum medicamento que tire esse efeito, ou que diminua o efeito. Então, não tem jeito, é torcer para Deus para que o cara passe por aquilo. Exato. E tem uma coisa que o Gilberto Nascimento falou uma coisa importante, Juliette. São as derivações, tá? Então, vamos supor... Que eu não sabia que existia. Vamos supor, quando você não tem... os medicamentos, quando você elabora um fármaco, faz uma série de pesquisas, e é longo, é isso, você usa ele para um determinado ação. Ele tem efeitos colaterais. Sim. Como é que é? O Ozempic. O Ozempic não foi feito para emagrecimento. O Ozempic foi feito para diabetes. Como é que ele parou aí? Porque você viu que o efeito colateral era esse. As drogas sintéticas, como é que a gente pode antecipar? É que eu não estou justificando o governo nenhum. Estou sendo honesto. Como é que eu posso antecipar um antídoto se eu nem sei qual é o resultado daquela droga no corpo humano? E aí não é um corpo humano, você vai ter que ter vários episódios para poder falar assim, agora eu vou aplicar esse tipo de medicamento para neutralizar o que aconteceu com aquilo. Então,
Aquilo lá, você olha um cara sobre efeito de K9, assim, depressivo, cara. É assustador. E mais profundo é isso que ele falou. Se você ainda pegasse, por exemplo, se a droga viesse num laboratório só, Exatamente. mas no caso do K9, do K2 do K4, não, eles estão fazendo esse produto químico, passando nessa lâmina, recortando. Você não sabe qual é o percentual que tem de cada produto. Então, como isso chega num médico, uma pessoa como essa, e você fala, vou resolver com isso ou com aquilo. Não tem jeito, a gente está esperando o efeito terminar para tentar conscientizar aquela pessoa e tentar recuperá-la. Aproveitando, o vereador citou o Ozempic, essa semana a OMS, não sei se vocês viram, lançou um alerta do surgimento de Ozempic falsificado aqui no Brasil. Porque o laboratório que produz não está dando conta, porque está sendo usado para emagrecimento, e aí começou a surgir essas drogas. Senhores, eu sei que vocês têm um tempo limitado, mas eu preciso fazer mais algumas perguntas antes de encerrar essa conversa. Falou-se muito em prevenção. Para as pessoas de casa entenderem, quando a gente fala em prevenção, a gente fala em quê? Além de mandar o policial ir lá na escola e fazer a apresentação de, isso aqui não é legal e tal. A gente fala em quê? Conscientização familiar. Quando você tem relação, e aí a gente está numa mesa, e a história inteira, as grandes decisões, os grandes momentos passaram por uma mesa, seja de jantar, de café, do que for, eu pedi para as famílias mesmo, senta, explica, mostra o que é. Não tenha receio de pegar um vídeo de alguém, infelizmente, passando mal na rua, isso tem um monte aí nas redes, e mostrar para o seu filho e para sua filha. Eu peguei meus filhos, eu tenho 3 e uma que eu crio, mas eu coloquei os 4 no carro e fui lá na região da Cracolândia. Eu falei, é isso aqui. Isso aqui é o quê? É o fim. O começo você nunca sabe. O começo é um copo, é um comprimido, é o que for. Mas o fim é isso aqui. Então, você tem que fazer esse processo de conscientização, você tem que mostrar. Então, como eu falei, a gente tem 3 players. Se a gente não juntar o Estado apoiando políticas públicas, mas também incentivando que as famílias façam isso, ninguém nasce de um poste. Todo mundo nasce de alguém. Se a gente não tiver esse alguém no momento certo, consciente de mostrar, olha, não entra por esse caminho, porque ele é prejudicial a você, e quem vai responder é você, não sou nem eu como pai, não, é você. Então, se a gente não partir para isso, isso independe de partido, de religião, não, é uma questão de futuro, é de sobrevivência. Eu não sei se faz sentido essa correlação, vereador, mas quando eu vejo vocês, ouço vocês falando de prevenção, me vem à cabeça as campanhas anuais que a gente tem de prevenção da dengue. A gente tem as campanhas na TV, a gente tem aí as campanhas feitas nas redes sociais, a gente tem os agentes de saúde que têm um contato mais próximo com as famílias, indo lá e falando, olha, esse vasinho aqui você precisa pôr areia, esse aqui você precisa lavar e tal. Não pode ser pensado algo, talvez um treinamento dessas equipes também, para que essa prevenção faça parte do calendário de conversa com as famílias? Vamos lá. O que compete aos vereadores? Propor leis que ajudem a sociedade a enfrentar esses temas. O que compete à sociedade? Que o vereador Gilberto Nascimento falou. É conscientizar, irmão. Tem que sentar na hora do almoço e falar, olha, isso aqui é o problema que estamos vivendo. Na igreja, o padre tem que falar. No culto, o pastor tem que falar. Você entendeu? Onde a gente puder ter espaço para tratar disso e falar que é um problema que está levando aí a destruição de milhares de lares, de milhares de pessoas, de bem, que por causa do uso de um produto está transformando a sua vida, a gente não vai superar isso. Então não dá para setorizar. Isso é um problema da sociedade moderna. Sim. Então nós temos que enfrentar ele de uma forma mais ampla possível. Todo mundo tem responsabilidade nisso. Os legisladores têm responsabilidade. Tem que ir lá propor campanha, propor projeto de lei. Agora tem um problema. O que a indústria, o que o movimento tabagista enfrentou? Ele pegou uma série de dados que comprovavam que aquilo dali, cientificamente, era letal a milhares de pessoas e fez um debate. Não só aqui, foi mundial isso. Sim. E aí começou a ter uma série de leis que foram, não veicula mais em horário comercial, não tem que ter área reservada para fumante, não se fuma. Quando andei de avião, quando se fumava, dentro de avião. Então isso foi restrito nos restaurantes.
E o que aconteceu? A indústria do tabagismo caiu. Ela sofreu um duro golpe, porque hoje uma pessoa jovem, se ela for fumar, já... Entre nós mesmos hoje, né? É difícil você... Tanto é que criaram aí o vape, né? Que não tem o mesmo cheiro, né? Tem outro aroma. 6 vezes pior para as pessoas. Exatamente. Que é outro debate de regulação que a gente já teve também. E aí você pegou e se você criar uma política antidrogas, vai passar por um embate com a indústria da farmacêutica e farmacêutica. Vai passar, é por aqui que está o embate. Porque se você conscientiza, você conscientizou a população nos filmes, cara. A cena mais charmosa de um filme era o cara fumando. Ou com uma piteira, lembra aquelas coisas? Ou um charuto. Depois de tudo, o cara sempre um charuto. Isso não existe mais, só existe nos filmes antigos. Sim. Os filmes modernos não tem isso. Então você teve um enfrentamento. Então por isso que eu acho que é muito mais amplo. O legislador não vai correr das suas responsabilidades. Eu não vejo nenhum vereador na Câmara Municipal achando que o que está acontecendo está bom. Nós temos divergência em método. E como é que vai colocar? Mas que todo mundo vai dizer, ai que bacana ver gente. Não tem ninguém lá com essa... Todo mundo enxerga o mesmo problema. É o formato que a gente tem. A gente vai divergir, porque um acha que é isso, outro tem uma orientação religiosa, acha que é aquilo outro, mas no geral ninguém está feliz. Agora, nós temos que chamar a sociedade para esse debate. Ele não é só do legislador, ele não é só do governo. Eu acho que a maior responsabilidade está na sociedade. Nós precisamos... Eu quero só dar um exemplo prático, né? No Estado a gente lançamos uma novidade que é o espaço prevenido, são casas nos bairros, sem muita propaganda, mas que tem uma equipe ali para atender quem? Famílias que identificaram que tem alguém que provavelmente ou esteja usando droga dentro de casa e não sabe como resolver o problema. Eu sempre dou um exemplo, se fosse lá na minha casa. Talvez eu pegasse o lado da fivela, que foi como eu fui criado, e tentasse consertar meu filho. E minha esposa ia pular na frente e falar, não faz isso com meu primogênito. E os dois talvez estivessem errados. A gente não sabe como agir nisso. E aí por que eu quis dar esse exemplo? Porque nós inauguramos um aqui na Zona Leste, né? A abertura ia ser no dia 16 de agosto. Abriu-se no dia 1º de setembro do ano passado. No dia 6 de setembro. Dia 6 de setembro do ano passado. Nesse período, sem abertura oficial, a gente ia para 200 famílias. 120 famílias foram lá e fizeram inscrição. Ou seja, antes de abrir oficialmente, já tinha 120 famílias desesperadas porque não sabiam o que fazer. E lá é um espaço que a pessoa vai lá, e a ideia é que ela vá lá para chorar mesmo, falar, não sei o que eu estou fazendo de errado, não sei onde errei, me conta como é que é, e os profissionais acompanharem isso. Então, isso é urgente para a sociedade. Você deu um exemplo, vereador Gilberto, sobre aqui a cena que vem, né? Tem uma reportagem, tem um documentário do Raul Seixas, que uma das esposas dele, a Kika Seixas, ela falou que quando ela usou a primeira vez a cocaína, foi a coisa mais maravilhosa da vida dela. Aí ela tentou usar a segunda para chegar na primeira e nunca mais conseguiu, né? O que eu quero dizer é o seguinte, a droga, ela é sedutora, usar droga não é ruim. Você não tem ninguém viciado em alface, tá? Exatamente. Viciado em droga, porque ela te dá um prazer totalmente equivocado, que a gente sabe que as consequências são catastróficas para a pessoa, mas nós temos que combater olhando isso, não é? Não dá para chegar para uma pessoa que o cara está todo ferrado lá, na cena do todo arrebentado, chega para o cara já perdeu família, já perdeu o norte, fala assim, olha, se você usar, eu te dou se parar de usar, eu te dou um emprego. O cara vai dizer assim, tá bom, então. Que muda, olha só como é complexo. Então, assim, a atuação nossa na cena de uso, a gente vai ter que fazer muita experiência com isso. Em alguns países do norte da Europa, eles controlam o quanto que o cara compra de bebida destilada forte, tipo uísque e tal. Porque chega um momento que o Estado falou, peraí, por que você está comprando 3 garrafas por semana se você comprava uma por mês? Você já está entrando num processo de alcoolismo, isso vai ter despesa para o Estado, então vamos conter isso aqui. Então, eu acho que assim, vamos tentar, não vamos politizar do ponto de vista eleitoral esse debate, não, porque ele não merece isso. Ele merece ser olhado. Está muito assim, são vidas, né? Com muito mais, sabe, ali... É diferente assim, é um projeto arquitetônico da cidade, é um bairro X, é a marginal, não. São pessoas. E a gente tem que entender que se não cuidar de uma por uma, né? Eu sou grato por ter trabalhado com o
governador Tarcísio, que ele me mandava o WhatsApp, quantas pessoas a gente tirou da rua? Tinha dia que tirava 25, 30, até um dia que choveu. E eu mandei para ele até com vergonha, falei, 3 pessoas. Falei, viu, ele vai me matar, né? Ele respondeu, parabéns, cada vida a gente tem que comemorar. Porque o entendimento é esse. Tem que ser pessoa, são histórias, né? São indivíduos. Uma das críticas que eu ouvi, que eu li sobre o programa Braços Abertos, que o senhor citou em uma fala sua no começo da nossa conversa, é que esse programa deixava o usuário muito confortável para o consumo da droga. E que o processo de reabilitação dessas pessoas tem que passar por alguma questão de desconforto. Seja você promover, sei lá, a limpeza da rua para que a pessoa desmonte aquela barraca e tal. O usuário não pode ficar confortável para usar a droga, seja no espaço público, seja no espaço de acolhimento, como era o programa Braços Abertos. No outro momento de uma resposta sua, você falou, o pessoal de esquerda vai ficar chateado comigo, mas eu acho que precisa ter algum tipo de repressão. E quando a gente vê, por exemplo, uma ação, não estou entrando no mérito se é certo ou não, mas uma ação como essa dessa semana de colocar o gradil, tem uma crítica muito forte. Você está impedindo que aquelas pessoas circulem no espaço público, ou quando tem um processo de retirada de alguma forma daquelas pessoas, essas pessoas têm direito de ficar ali. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Faz sentido esse... Que a gente acabasse brigando, vamos lá. Não, obrigado. Estamos tudo em paz aqui. Temos testemunhas, inclusive. Não, a divergência, assim, eu sou uma pessoa que conheço o tema há um certo tempo, não estudo com tanta profundidade, que não é minha área de interesse, que eu tenho mais experiência, mas eu acho que é o seguinte, tem um documentário do Pablo Escobar, que é um documentário longo, né? Uma série, e no final, é uma série, né? Documentário, desculpa, é uma série. No final, o promotor, quando pegam ele, né? Abatem ele, o promotor pergunta para o promotor do caso, e aí, vencemos a guerra contra as drogas? Ele falou assim, agora que começou. É isso. Eu baixei um só. Então, eu acho que o programa Braços Abertos, ele cumpria um papel. A minha crítica não está nele, a minha crítica está que tem que ser muito mais amplo que aquilo, tem que ter muito mais acompanhamento. Você é a favor da liberação da droga? Não é isso. Agora, eu não sou a favor de uma criminalização que você empurre mais o cara para dentro da criminalidade. A repressão não vai resolver isso. O afrouxamento também não resolve. Quando você tem que combater crime organizado, não é com flores. Você combate com a ação do Estado. Agora, isso não pode ser regra, porque isso você não resolve. Eu posso voltar daqui 10 anos e a gente vai ver se essas ações resolveram. Eu acho que tudo que leva a esses extremismos das partes, tanto da esquerda, libera tudo que resolve, não vai resolver. Manda matar todo mundo, também não vai resolver. Esses dois extremos, eles estão se juntando em alguma ponta. O que vai resolver é a gente entender esse fenômeno, que talvez não tenha solução. Talvez nós estamos falando de um problema que a gente não resolve. Eu não sou candidato a prefeito. Você entendeu? Eu posso falar isso. O prefeito fala, não, eu resolvo. Lógico, todos eles vão falar que resolve. Mas do ponto de vista concreto, a gente vem repetindo, ano a ano, governo a governo, um problema social. E eu quero só apontar um elemento do qual eu domino um pouco mais. O trabalho. O trabalho, ele tem centralidade na nossa vida. Sem o trabalho, a gente perde toda a teia social que nos cerca. A falta do trabalho, ou esse trabalho que vai se precarizando e vai se tornando um trabalho alienado, um trabalho que não é um trabalho que te constrói enquanto ser humano, ele vai tendo, as suas fugas vão sendo essas. Nós temos uma sociedade que ela é uma sociedade em que o trabalho é central. No capitalismo, o trabalho, quem não tem trabalho não tem dignidade. Então, quando eu sou daqueles que defende que tem que ter pleno emprego para todo mundo. Não sou a favor de Bolsa Família. Só que todo mundo tem os seus condições de trabalhar naquilo que gosta,
se esforçar. Eu sofri eletricista de manutenção, meu primeiro curso no Senai, fiz técnico, fiz tecnólogo, mas assim, porque isso nos dá sentido na vida. Essa questão do trabalho hoje na sociedade contemporânea, e aqui o Gilberto falou uma coisa importante, que é nós estamos virando uma cidade só de serviços. Aí como é que é o serviço? O cara trabalha X tempo do mês, do ano, outro não. Como é que ele programa a sua vida? Como é que ele programa o seu estudo? Como é que ele programa uma compra de uma casa própria, de um carro? Você mudar a geração do carro. Exato. Né? Hoje o pessoal não quer saber de comprar carro, não. De aplicativo. Aplicativo, se o cara quer viajar, então o trabalho tem que fazer isso. Eu acho que a perda da centralidade do trabalho, ele é um dos elementos, não direto, mas indiretamente ele vai dando esse contorno, porque nos anos 70, quando meu pai veio para cá, eu migrei do extremo norte mesmo, mas foi em 71, já estou aqui há 53 anos. Quando a gente migrou para cá, meu pai migrou do interior de Minas Gerais para trabalhar com carteira assinada aqui em São Paulo. Ganhava pouco? Ganhava, mas era muito melhor do que estar enfiado no interior do Brasil passando fome. Eu nasci na mão de parteira. Meus irmãos todos foram na mão de parteira. Ela veio numa situação do meio do mato. Para vir aqui, minha irmã que nasceu em São Paulo já nasceu no hospital, porque meu pai tinha carteira assinada. Então, pelas condições que meu pai tinha, eu consegui estudar. Eu vejo a situação dos meus filhos que ficaram lá, ninguém chegou onde eu cheguei. Então, assim, o problema é que São Paulo tinha uma coisa que era muito importante, chamada trabalho. Ruim, difícil, mas tinha trabalho. Hoje nós estamos com esse problema, não é São Paulo. Nós temos um problema mundial da questão do trabalho. Tecnologia. Desemprego de tecnologia. Tudo está mudando, né? Então eu acho que esse aqui era um tema que a gente transversalmente trabalharia ele. Porque se for atacar com repressão ou com baderna geral, libera tudo, não vai resolver, amigo. Não vai resolver. Você pode só entrar num ponto que você falou do braço aberto, e aí falar dessa questão do trabalho. Eu acho que a minha principal crítica, se você for olhar no depois, que durante, tudo bem, é um programa que você vai entendendo, vai vendo como é que é, e aí efetivamente tem que ver se dá resultado para as pessoas, mas acho que a falha que tinha ali é que você não tinha uma certa obrigatoriedade ou uma pressão, né, para o negócio que é fundamental, que é o que ele falou, é o trabalho. Se a gente está recuperando essa vida, recuperando essa pessoa como cidadão, como é que ela vai ser um cidadão se ela não tem de onde tirar, se ela não tem o trabalho? Então, a gente precisava ter feito um trabalho, né, eu acho que esse foi o ponto frágil ali, para reconquistar a vida, reconquistar o controle, né, que é o que aí as políticas públicas que vieram na sequência, imaginando, olha, então a gente faz o tratamento, ok, ajuda ele aqui, vamos tratando a família, tá, mas aí depois capacitação na ponta de trabalho. Eu mesmo, nas prefeituras que eu andava, eu ia lá e abria as comunidades terapêuticas, os prefeitos iam lá e na minha primeira fala eu falava, ó, o Estado fez sua parte, agora prefeito, sua parte chama os empresários da cidade e fala o seguinte, aqui vão ter 10 pessoas se recuperando, manda o seu trainee ficar com essas 10 pessoas, não é obrigado a levar as 10, mas se daqui você tirar um, a outra empresa tirar outro, o posto de gasolina tirar outro, está resolvendo o problema, você está criando um caminho de saída. Sem o trabalho, a gente não vai ter esse caminho de saída. Para a gente concluir, eu queria que vocês dessem exemplos. Se temos exemplos de outros países, outras ideias que foram implementadas, e que vocês veem de uma forma está surtindo efeito. Claro, eu acho que a gente pode pegar alguns exemplos negativos e positivos, mas eu sempre tenho muito receio disso, porque culturalmente nós somos diferentes. Talvez o que aconteceu, por exemplo, em Portugal, em Lisboa, eu estive lá 3, 4 meses atrás, seja um grande exemplo. Eles tinham umas regiões de cenas abertas de uso, eles perceberam que teve uma explosão muito grande, né, dessa questão da Cracolândia, dessa área de Cracolândia, principalmente em Porto e Lisboa. Mas aí o que eles fizeram? Eles endureceram também a questão jurídica. Então, peraí, você fica aqui? Não, mas eu quero dormir aqui. Não, você não pode dormir isso. A gente tem uma desvantagem, quando eu falo isso, eu falo com tranquilidade, dos países da Europa. Por que a gente tem essa desvantagem? Principalmente na pessoa em situação de rua e no usuário de droga. Porque nesses países neva boa parte do ano.
Lá é frio e a neve você não pode ficar. Ela te mata porque ela é gelada, molha. Então, automaticamente, você tem parte desse período do ano que as pessoas se abrigam em algum lugar. Querendo ou não, elas vão para esse momento de abrigamento. É onde você começa a fazer o trabalho de ressocialização, de reconstrução da vida dele. Tal. Nós não temos isso no Brasil. Nós temos essa questão que não nos ajuda. Então, respeitando os demais países, as questões geográficas, as políticas, na minha visão você precisa fortalecer a questão jurídica, e aí quando eu falo jurídica, principalmente nas leis, né? E ao mesmo tempo você precisa trazer a sociedade. Em Lisboa deu muito certo, em países até menores deu muito certo, mas são países muito menores que o nosso, com diferente realidade em termos de tamanho para a comunicação com essas famílias. Se você não trouxer a família e não trouxer o Estado junto, não vai dar um resultado minimamente satisfatório, sabendo que esse não é o resultado pleno, porque nesses 3 pilares você ainda tem aquela pessoa que é o usuário. Acho que muito bem falado pelo vereador Gilberto Nascimento, a questão cultural, de poder importar essas fórmulas, porque elas, o Portugal vem de feudos, né? Nós somos um país colônia, uma miscigenação gigantesca, né? Eu ainda toparia pensar um pouco mais sobre isso. Tanto a Holanda, ela fez porque assim, aí tem a questão cultural, porque aqui vai esbarrar em porque questão religiosa, e teria que estar desprendido um pouco disso. Que você tem que atuar em muitas pontas, cara. Tem que atuar em muitas pontas. O que eu gostei do programa que tem na Holanda, que não é o lugar de uso, mas o cadastro de quem usa. Como usa e aonde está. Porque esses são legais, são cadastrados. Então, assim, você entendeu? O pessoal fala assim, tem que liberar a maconha. Você vai se liberar a maconha e botar a questão do cadastro, quem usa e onde compra, você está perdido, porque você está, literalmente, você está dizendo quem é. Então, eu acho que mais isso aqui não dá, não temos essa questão de ter uma política de redução de danos, ainda é um pouco difícil, porque nós temos uma outra formação cultural. Eu acho que vale a pena uma intersecção importante com esses 5% que a gente consegue vir das clínicas terapêuticas, que é um dos sucessos que tem, assim como tem nas associações também dos alcoólicos anônimos, associação anti-alcoólica, é baixo. Dependendo de perfil, você tem tamanhos, né, de resultado. E você colocar esse pessoal para fazer exatamente a prevenção. O Gilberto trouxe o filho dele aqui, e os filhos dele para ver a saúde. Você tem que, acho que trazer uma escola é meio complicado, mas tem muita gente que conseguiu sair, que é uma coisa assim, é uma superação, amigo. Diário. Surreal, cara, é uma coisa que você não faz ideia. Esse cara pode ser um excelente exemplo para falar para os outros o que não pode fazer. Que é o que as igrejas fazem, pegam aqueles que já foram, que estão recuperados, e usam eles como linha de frente, né? Eu mesmo faço esse trabalho social, né? Pela secretaria e tal. Se eu for na Cracolândia, né, ou nas cenas abertas de uso, para tirar alguém de lá, convencê-lo, eu vou demorar meia hora, se conseguir. Se você pegar um cara que foi de lá, que já tá tratado, que tá bem, tá trabalhando, em 2 minutos ele se conecta. É incrível, né? É incrível. Tem a linguagem, né? Você tem a linguagem e você tem toda aquela vivência. Você pensa, as pessoas que estão na rua já não confiam mais em ninguém. Porque aquelas que elas confiavam mais, elas têm na cabeça que elas decepcionaram e saíram de casa. Então elas precisam ter alguém para confiar. Por isso que as comunidades terapêuticas que têm viés religioso, elas têm 3 vezes mais o resultado das que não têm. Porque eles pelo menos falam, olha, então confia em Deus, confia aqui, confia ali. Porque a gente tem essa necessidade. As pessoas têm essa necessidade. E acabam se conectando mais. Que é uma opção importante essa. O pessoal pergunta, e essa questão das terapeutas que não viés religioso? Cara, tem pessoas que só saem pela religião, cara. Não tem outra alternativa. Precisam acreditar em algo. Exatamente. Eu acho que essas pessoas seriam uma das pessoas que a gente poderia colocar como facilitadores para poder fazer esse debate lá na escola. Falei, olha, a minha história da minha vida
vai mostrar para vocês o que vocês não devem fazer. E aí esse debate começar a tomar conta. Nós estamos muito tímidos, é muito fácil empurrar o poder público. O problema é do poder público, peraí. Mas e como é que fica... Sai da nossa casa o problema, né? Aí como é que fica as indústrias de bebida, como é que fica a indústria farmacêutica, os lobbies que a gente tem. Nós somos uma sociedade de interesses. O orçamento de São Paulo, o orçamento do Estado, o orçamento federal ainda são tímidos com relação à questão da prevenção contra as drogas. Todos eles são muito tímidos. Temos que ser muito mais contundentes, poder colocar isso como pauta. Faz o que tem para fazer. Comete todas as besteiras que tem para cometer. Mas vamos partir para a prevenção também, porque, cara, o importante é não chegar lá. Porque tem muita gente que não chegou, tá? Tem muita gente que as famílias não deixam chegar, tem muito pai que conversa com os filhos, né? Eu tenho um filho de 28 anos, eu falo para ele, filho, cuidado, ele está sempre, quando vem sai comigo, não bebe, você entendeu? Então tem umas coisas que você vai, e que então nós temos sucesso também nisso. Sim. O problema é que você está se deparando com um fenômeno que é a droga. Lembrar que a droga é uma coisa que acompanha a humanidade, né, gente? Não é de hoje. O ópio, então, agora, hoje, com essa droga barata e avassaladora, porque o cara não curte, ele é curtido pelo negócio. Até ele entender que ele foi curtido, ele tem metade do cérebro do cara. O barato do crack, do início, ele é de 4 minutos. Depois ele se resume a segundos. A segundos, aí o cara usa. E é por isso que eu uso. Exato. Senhores, eu quero agradecer por vocês terem aceitado esse convite. Eu aprendi muito aqui e acho que tem muito mais para aprender sobre o tema. Eu quero presentear os dois com a história do Conselho Regional de Economia da 2ª Região de São Paulo, que é quem apoia o nosso programa. Maravilha. Espero que vocês voltem numa outra oportunidade pós-eleição, mais tranquilos, para a gente conversar mais sobre esse e outros temas ligados de verdade. Quero agradecer aqui o vereador, né? Parece que não tem a ver, mas a gente está falando aqui de comércio, de economia, de tudo, porque a gente está enfrentando uma realidade. Eu acho muito importante que esse bate-papo tenha ocorrido no Sindicato dos Economistas, porque tem tudo a ver com economia. Maravilha. Eu também quero agradecer a oportunidade, o convite do meu amigo aqui, Gilberto Nascimento, vereador, que a gente se encontrou poucas vezes. Eu estou há 1 ano e 3 meses. Ele estava na secretaria. Aí ele voltou e é vizinho meu de gabinete. Essa oportunidade para a gente debater com certeza, com consciência, com elegância, com respeito. Sem paixões. Né? Sem paixões. Ficar adorando as pílulas, né? A gente é contra adorar pílulas. E para você que ficou até aqui, eu quero agradecer a parceria e a paciência. Eu espero que esse bate-papo tenha ajudado de alguma forma a você entender que esse é um tema complexo, que não tem resposta fácil e que se alguém te oferecer uma resposta fácil, desconfie, porque daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, o problema volta muito pior. Muito obrigado de coração pelo seu apoio e pela sua paciência. Eu espero ver todos vocês numa próxima. Tchau, tchau.